Gabigol. Gabigol é um assunto que é chato, porque o Corinthians tentou no início do ano, não conseguiu, mas ele resolveu vestir a camisa do Corinthians e agora, né? E agora o seu Gabriel Barbosa vira pauta no Corinthians novamente. Aliás, é tão pertinente o assunto Gabigol, tá? É tão pertinente o, o assunto Gabigol que, só para vocês entenderem, tá? Estou vendo aqui as informações estão chegando. É tão pertinente a situação Gabigol que aumentou, desde o dia que ele vestiu a camisa, aumentou em 364% o número de vendas da camisa do Corinthians, tá? Aliás, a minha nem chegou ainda, né? Eu pedi pro pessoal lá da mega loja do Parque São Jorge separar. A minha nem chegou, porque o Gabigol tem, eu não tenho a camisa preta linda do Coringão, tá? E aí o que acontece? Eu trouxe para vocês a informação que o Corinthians, isso é legal, cara, para a gente debater. Eu trouxe para vocês a informação que o Corinthians ele não quer procurar o Gabigol. Ele quer não, ele aceita negociar se o Gabigol procurar o Corinthians ou o Flamengo. Coisa que a gente imagina ser difícil de acontecer, tá? O que eu queria falar para vocês? Eu fui apurar sobre isso porque eu ficava imaginando, mas será que é birra? Enfim, o que tá pegando, né, pro... O que tá pegando pro Corinthians falar isso nos bastidores, né? Que não procura, mas aceita negociar, né? Se procurarem o Corinthians, né? Vamos lá. Eu apurei que o Corinthians tem isso como uma estratégia. O Corinthians quer pagar menos pelo Gabigol. O Corinthians acha que se procurar o Gabriel Barbosa, o custo vai ser maior. É bom lembrar que ele não está em alta, ele é reserva no Flamengo, entendeu? O preço dele tem que cair. O preço do Gabigol hoje não é um preço, não pode ser um preço alto no mercado. Ele é reserva no Flamengo, ele está envolvido em polêmica, chamado de Judas, vestiu a camisa do Corinthians, ninguém quer ele por perto e ele está no seu último ano de contrato. Ou seja, termina no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato agora no meio da temporada. O Corinthians, e só por aí dentro do Corinthians, tá? O Corinthians acredita que se ele for lá e procurar o Gabigol, ele vai ter que pagar o que os caras querem. As fontes me falaram o seguinte: Samir, não temos dinheiro para uma operação dessa hoje. Que operação seria essa? Pagar o Flamengo, que o Flamengo não vai mais liberar de graça. Não tá liberando. Quem está fazendo consulta lá está percebendo que não é de graça. Ainda mais para o Corinthians, que é o pivô, né, da polêmica. Enfim, o Gabigol cresceu o olho no Corinthians, né? Tá traindo o Flamengo, tanto que é chamado de Judas. Então o Corinthians não tem grana para pagar o Flamengo, pagar luvas para o Gabigol, pagar direitos de imagem para o Gabigol, pagar CLT para o Gabigol, salário de CLT. Agora, o Corinthians acredita que se for procurado, aí eles vão ter que aceitar negociar nas condições do Corinthians. Então, a estratégia do Corinthians, resumindo, tá? A estratégia, a estratégia do Corinthians em relação ao Gabigol é esperar o Flamengo ou o Corinthians procurar, ou o Flamengo ou o Gabigol procurar o Corinthians. E tem outra coisa também, tá? E tem outra coisa, o que quebra toda essa estratégia seria o Gabigol rescindir contrato com o Flamengo, e aí ele ficaria livre no mercado, aí sim o Corinthians iria para cima, tá bom? Então, eu tenho que falar de Gabigol porque as pessoas podem chorar, podem não acreditar, mas o Corinthians tem interesse nele. Só que o Corinthians montou uma estratégia, que aí vale a gente discutir aqui hoje se essa estratégia é válida ou não, se ela pode dar certo ou não, tá? Se você acha que o Corinthians consegue pagar menos por ele ou não. É isso, cara. É isso que tá pegando hoje, entendeu? Muito obrigado aí, mais de 3 mil corintianos com a gente, tá?
E nós vamos falar muito aí sobre o Coringão, tem muita coisa do mercado da bola. O Gustavo Maeda pergunta do Michael. Cara, eu já fui hoje já perturbar. Cara, o negócio de mercado da bola, minhas fontes sabem. Eu fico em cima. Entendeu? Eu não perco tempo. Acho que, pô, isso é trabalho do jornalista, velho. É o mínimo que o jornalista pode fazer. O Michael vai ficar livre no mercado. O meu time precisa de um atacante. Pô, o mínimo que eu tenho que fazer, senão eu não sou jornalista, desculpa, é ir lá e saber se quer ou não. Eu perguntei para uma fonte muito importante, ela não me respondeu. Uma outra segunda fonte me disse que acha difícil, que a prioridade é o Gabigol. Tá? Então essa já é uma informação já importante. Michael, tô falando uma fonte, não é a fonte que vai sentar e negociar essa fonte. A fonte que vai sentar e negociar não me respondeu. Não me respondeu ainda. A segunda fonte, que é importante também, e aliás eu confio até mais, me disse que me deu a opinião dela. Falou assim: eu acho que o Michael não, porque se for para gastar muito dinheiro, a prioridade vai ser gastar no Gabigol. E aí, meu irmão, vocês têm que chorar reiterada. Porque o Gabigol pode ou não jogar no Corinthians, mas que é verdade, o interesse é. Entendeu? O assunto é esse lá. Olha só, se for para gastar muito dinheiro, que gaste com o Gabigol, não com o Michael. É até uma pauta importante, né? Hoje, você gastaria com quem? Tá? Hoje você gastaria com quem? Com o Gabigol? Vamos supor. Vou te dar 5 milhões de euros. Toma aqui, 5 milhões de euros. Você gasta esses 5 milhões com o Gabigol ou você gasta esses 5 milhões com o Michael? Tá? Eric Pulga, atacante do Ceará. Ele é monitorado, tá? Monitorado pelo Corinthians, hein? Vamos falar sobre essa questão aí do Pulga, né? Eric Pulga, atacante do Ceará, é monitorado pelo Corinthians. Olha só. Características. Deixa o like aí, tá, gente? Deixa o like aí. Características do Eric Pulga. Vamos lá. Características do Pulga. Pula muito, tá? Independente do gramado, seja gramado pelo alto ou pelo baixo, o Pulga, ele joga bem nos dois, tá? Seja gramado pelo alto, gramado pelo baixo, o Pulga consegue pular nos dois, e o Pulga, ele tem essa característica, ele pula muito, tá? E ele dá uma coceira na defesa adversária, é uma das grandes virtudes dele. Ele, em 20 jogos, a Pulga, de tanto pular, fez 10 gols em 20 jogos, tá? Em 20 jogos do Pulga, né? De tanto pular, 20 jogos ele fez 10 gols e tem 2 assistências em 2024. Olha só, tá? Meu Deus do céu. Isso é ridículo. Começa não, Samir. Não vou começar. Então, gente, o Pulga, né? O Pulga é um jogador, agora falando sério, que interessa o Corinthians. O Corinthians fez uma consulta, não ao Ceará ainda. Então, o Corinthians, se chegar amanhã e alguém colocar o microfone na boca do Augusto Melo e perguntar: Eric Pulga, vocês estão negociando? Ele vai falar: mentira! Aí todo mundo vai falar: é mentira! Eu vou twittar! Eu sou um bocó! Eu sou burro! Eu acredito em tudo! Eu não consigo nem pensar que ele tem contrato com o Ceará. É claro que o Augusto não vai falar, mas como eu sou burro, blogueirinho, burro, idiota, eu vou postar. Tô numa maldade com os haters. A Fiel tá numa maldade. É claro que se perguntar, o Augusto não vai confirmar, né? Porque o jogador tem contrato com o Ceará, né? Até o final do ano que vem. Então não vai confirmar.
Agora, o Corinthians iniciou contato pelo Pitombeira. A relação Corinthians e Pitombeira não está mais para brincadeira. Está boa. Tanto que o Augusto assumiu o erro no caso do Lucas Veríssimo em público. Tá? O erro é nosso. Nós erramos. O contrato estava lá para assinar. Quer dizer, o Corinthians vive uma fase boa com o Pitombeira. Tá certo? O Corinthians vive uma fase boa com o Pitombeira. Tanto que, na próxima terça-feira, quando jogarem Corinthians e Racing do Uruguai, pela Sul-Americana, que é decisão, estarão na arquibancada Roger Guedes e Gabriel Pereira. Eu adoraria ver os dois com a camisa do Corinthians, tá? Os dois, né, que hoje são jogadores do Pitombeira, tá? Roger Guedes e Gabriel Pereira. Eles estarão nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Porque a relação, né, com o Pitombeira melhorou bastante, tá? Então, o Corinthians, hoje, foi lá e consultou a situação do Eric Pulga, jogador de 23 anos, atacante do Ceará, jogador que gosta do 1 contra 1, jogador que em 20 jogos fez 10 gols em 2004, tem 2 assistências, e o Corinthians descobriu que o valor dele, o Corinthians não tem o valor exato ainda, mas o Corinthians, pelo que o Pitombeira passou para o Corinthians, o Ceará deve pedir entre 15 e 20 milhões de reais. Daverson. O Daverson é o seguinte, ele está no Cuiabá, ele é jogador do Cuiabá. O presidente do Cuiabá, o Klaus, ligou para ele. O presidente do Cuiabá foi extremamente grosseiro com o Klaus. O dirigente, a maioria é mala, tá? O dirigente do Cuiabá, ele falou pro Klaus, não tá afastado, não. Não tá afastado, o cara tá treinando separado, velho. Ele não pode falar, porque isso aí dá problema na justiça. Mas como mente, né, velho? Cara, como é que eu ia ser presidente de um clube? Parece que o cara tem que mentir. Não ia servir. O mundo do futebol não é para os verdadeiros. Entendeu? Não é para os verdadeiros. Como é que eu ia ser presidente de um clube se eu não minto? Eu não posso mentir. Eu não minto, não faz parte da minha vida. Entendeu? Como é que eu vou ser presidente de um clube? O cara mentiu, porque o Davidson está treinando separado lá no Cuiabá. Ele tem uma multa rescisória, claro que o Cuiabá libera. O Davidson está com tanta raiva que ele vai ficar até o final do ano lá, vai sair de graça. Tá? Vai sair de graça. Aí, o que eu tenho para dizer para vocês? O que eu tenho para dizer para vocês do Davidson? O Antônio Oliveira está insistindo. Está insistindo. O Antônio Oliveira é amigo pessoal do Davidson. E eu não estou falando que o Antônio Oliveira está insistindo no Davidson porque o Davidson ele é amigo dele. Não. É porque ele acha realmente que o Davidson é um bom jogador. Entendeu? Ele realmente considera o Davidson um fenômeno, tá? Enfim, ele gosta realmente do Davidson. Então, ele acha que realmente seria uma boa, né, pro Corinthians, né, trazer o Davidson. O Corinthians já havia negado o Davidson lá atrás, tá? Quando eu entrei em contato uma vez com um dirigente do Corinthians, vou até falar que foi o Rubão. O Rubão falou para mim, Deus me livre, outro Paulo Nunes, não. Só que eu fui conversar com dirigentes agora no Corinthians e eu não senti que o dirigente descartou para mim o Davidson. Aí essa pessoa falou assim para mim, Samir, ele é muito bom jogador,
Só que o histórico dele não me agrada. O que ele fez contra um jogador nosso, que foi a cusparada no Richard, volante do Corinthians. Gente, vocês estão deixando o like aí para me ajudar? Vocês estão deixando o like aí? Essa pessoa me disse isso. O Daverson hoje só não é jogador do Corinthians por conta do histórico dele no Palmeiras e por conta daquela cusparada no Richard. Só que se a diretoria criar coragem para encarar mais uma polêmica, ele vem. Só basta coragem. O Antônio Oliveira tem. O Antônio Oliveira não se importa nada. O que é? É videogame? O que é? Pô, jogar o Coronado e o Garro é videogame? Ah, filho. Se tu não consegue pôr Garro e Coronado para jogar juntos, tu não consegue nada. Então o Antônio Oliveira está insistindo para que o Daverson venha para o Corinthians. Repito, são amigos de frequentar a casa um do outro, hein? Mas não estou falando que ele está querendo contratar o cara por conta de ser amigo. Ele acha realmente que o Daverson vai resolver em campo. E, dentro do Corinthians, todo mundo gosta dele, dentro de campo. Fala do Hernani, Samir, se o Corinthians tem interesse no Matheus Henrique. O Matheus Henrique eu não sei. O Hernani, o Corinthians tem muito interesse. O Corinthians, aliás, tem até um acordo verbal com ele. Entre Corinthians e Hernani, não teria problemas. Aliás, a indicação do Antônio Oliveira, né? Se ele indicou também o Daverson, que eu considero uma indicação horrível, o Hernani parece ser uma boa indicação. Só que é um jogador acima dos 30 anos, é um jogador alto, que pisa na área. A gente não sabe como que ele tá, mas ele é titular, né, do Parma na campanha de acesso à Série A do Campeonato Italiano. O problema é assim, ele tem um acordo verbal com o Corinthians, mas não adianta nada. Entendeu? Porque ele tem contrato com o Parma até o meio de 2025. Então o Corinthians tem que se acertar com o Parma. A questão é, o Parma vai liberar fácil? O Parma vai pedir alguma coisa? A questão é que o Corinthians já tem que se adiantar para negociar com o Parma, entendeu? Eu acho que é um jogador. O time do Corinthians vai ficar um time alto, vai ficando um time forte, vai melhorando. Claro, tem que ter aquela. O Corinthians tem que ter a cereja do bolo. O Gabigol seria muito interessante. Porque se você tem o Hernani, você tem o Gabigol, aí você tem o Wesley, enfim, começa a ficar interessante o time, tá? Agora, e outros reforços, né? Porque não adianta trazer só o Gabigol também, não trazer mais ninguém. Então a gente vai ter que esperar, mas o, o, o Corinthians com o Hernani está adiantado com o Hernani, mas não está com o Parma. Então a gente precisa ver.